damos início a mais um episódio do 981cast Negócios em Saúde. Esse podcast, ele é realizado pela 981, uma empresa especializada em experiência do paciente, a primeira empresa especializada em experiência do paciente da região sul do Brasil. Aqui nesse podcast, você vai encontrar muitos conteúdos práticos sobre marketing em saúde, gestão de clínicas e consultórios e, é claro, experiência do paciente. A gente conta com diversos especialistas, muitos cases e, principalmente, dicas práticas para que você consiga utilizar no seu dia a dia e ajude o seu negócio, a sua empresa da área da saúde a ter cada vez mais resultados positivos. Estamos em todas as plataformas digitais, nosso canal do YouTube é @981, no Spotify é 981cast Negócios em Saúde e os nossos episódios eles saem quinzenalmente nas quintas ao meio-dia. Então já aproveita, nos segue @981 nas redes sociais e lá você vai encontrar todos os principais conteúdos. E hoje, um episódio muito especial, porque estamos aqui com o Leonardo, né? Leonardo, advogado, vai falar um pouquinho mais para nós, logo mais. Leonardo, primeiramente, quero te agradecer, né, a ter aceitado aí o nosso convite. Estamos muito felizes de poder te receber aqui hoje e conversar sobre esse tema tão importante. Para que vocês entendam um pouquinho mais, né, da carreira aí do Leonardo. Leonardo Quitolina, ele é analista administrativo de operadora de saúde suplementar há mais de 13 anos, né, Leonardo? Tu é advogado com pós em direito médico, tem pós em gestão jurídica para startups, pós em direito constitucional, enfim, teu currículo aí tem muita ligação com a área da saúde e é por isso que tu tá aqui hoje com a gente, né? Então, obrigada aí, Léo, por receber o nosso convite, é um prazer te receber aqui. Será uma honra falar para você de casa, falar para você, Ingrid. Agradeço muito o convite e com certeza os nossos assuntos têm muito a ver e muita importância aí com o momento que a gente está vivendo na área da saúde. É verdade, tem muita coisa pra gente conversar hoje, né, Léo? Eu já vou aqui, como a gente já tem uma amizade aí de longa data, então pro pessoal que tá nos assistindo, já vou ter a liberdade de chamar ele de Léo, então vocês vão perceber assim, favor. ó, não é Leonardo, nem consigo falar Leonardo, é Léo, tá? Léo. Então assim, vai ficar aqui mesmo. Léo, então conta pra nós um pouquinho dessa tua trajetória, como tu iniciou, por que a área da saúde, conta pra nós aí, porque hoje tu está nesse lugar e a gente quer saber como é que foi esse caminho que tu percorreu aí até hoje. Legal. Bom, o Léo, ele é natural de Fontoura Xavier, pertinho de Soledade, região da Alta aí, da Serra. Em 2010, eu acabei vindo morar em Lajeado e cursando Direito na Univades na época. E em maio do mesmo ano, eu acabei ingressando na operadora de saúde, na Unimed VTRP, como operador de telemarketing. Nossa! Então, trabalhava lá no saque 24 horas, atendendo o cliente, consumidor da operadora de saúde. No ano seguinte, eu acabei tendo a oportunidade de migrar para Santa Cruz do Sul e ser atendente da mesma operadora no antigo Unifácil. Hoje é o espaço que está integrado ao Hospital Santa Cruz, ali em frente à funerária Raumenschlager. Então, eu trabalhava lá no atendimento do antigo Unifácil. E logo em seguida, minha carreira já foi migrada à área de gestão de cooperados, né, da Unimed, onde eu realizava visita aos consultórios médicos e secretárias e fiquei encantado, né? Fiquei encantado pela essa prática médica, pelo esse serviço prestado ao cliente, por essa atividade tão importante que os médicos e também as secretárias, enfim, todos os profissionais que se relacionam com o cliente prestam. Eu fiquei admirado, extremamente encantado. Que legal. E por que tanto tempo? Tu tá lá há 13 anos, né? Então, assim, tu já tem uma trajetória de longa data. Tu é uma pessoa que tem um relacionamento... Tu se relaciona de forma muito fácil com as pessoas, né? Então, tu tem realmente isso é muito forte. Isso é algo muito pulsante em ti, né? Então, assim, por que tanto tempo lá? E o que hoje te faz... aquilo que pulsa o teu coração mais forte, assim, sabe? Aquilo que, isso aqui pra mim é muito importante, que te dá o gás de todo dia ir lá trabalhar com esse público dentro dessa área. Como é pra ti, assim? Sabe que quando eu me formei em 2015 aqui na Unisc, eu acabava percebendo que os colegas advogados, eles olhavam muito para o lado do cliente, né?
ações judiciais em desfavor de operadora de saúde, de profissionais da saúde, de estabelecimentos de saúde. E ao realizar a atividade de visita ao consultório, às secretárias, eu percebi que tem o outro lado. O lado do profissional, daquela pessoa que se dedica ao aprendizado, né? Se dedica a estar atualizado também para atender bem um paciente. Então, por exemplo, a gente pode citar a pandemia da Covid-19, né? Sim. Então, onde todos os profissionais da área da saúde tiveram que se atualizar de uma forma tão instantânea para que pudessem atender melhor o paciente, ou melhor, alcançar o que estava ao seu alcance naquele momento, né? Então, aquilo para mim assim foi sensacional, né? Olhar esse outro lado da moeda. E em 2018 eu tive a oportunidade de participar de uma palestra com o Dr. Elias Assad, que é um advogado de Curitiba, autor do livro A Medicina do Banco de Réus, a Medicina no Banco de Réus, aliás, que retrata os bastidores polêmicos de um caso que aconteceu em 2012 em Curitiba, num hospital onde uma médica intensivista foi acusada por 300 mortes de pacientes na UTI. Essa médica ela foi inocentada em 2017 por ausência de provas, muito em decorrência da plenitude dela quanto ao prontuário médico. Então, um prontuário extremamente descrito, extremamente detalhado, com todas as informações, a anamnese de todos os profissionais que ali manusearam aquele documento, foi um elemento essencial para inocentar ela. Então, aquilo me deixou tão fixado assim, por olhar esse outro lado, né? Por alertar a importância do médico e de todos os profissionais da saúde em manusear um documento dessa importância e tão bem detalhá-lo para que também se transforme num documento que seja valioso para o paciente, mas também que viesse a atuar em prol do profissional da saúde. Então, quando eu assisti aquela palestra e acabei lendo o livro e acompanhando um pouco mais de tudo isso que movimentou na época essa história, eu fiquei apaixonado realmente pela questão do direito médico. Aí foi que brilhou o olho. Foi, sem dúvidas nenhuma. Que incrível isso. E, Léo, agora a gente vai entrar nesse assunto, no assunto mais prático, onde a gente quer ajudar esse profissional, né, que está nos assistindo, que é o nosso espectador aí, seja nos assistindo pelo YouTube, seja nos escutando pelas plataformas digitais. O ponto é, vamos falar hoje sobre um tema aí que causa muita dor de cabeça, que causa muito pânico, que, meu Deus do céu, o que eu faço agora? Que é a tal da LGPD, né? Então, Exatamente. assim, conta para nós o que é essa lei, de que forma impacta o profissional da saúde na sua clínica, no seu consultório, o próprio profissional, né? Da onde vem a origem? Conta para nós um pouco mais sobre isso. Vamos abrir esse leque de informações aí e ver o que... Porque hoje a gente tem dentro do direito médico inúmeros assuntos que a gente poderia abordar aqui dentro do nosso podcast, desse episódio. A gente optou pela LGPD em função de que a gente percebe, né? A gente já fez lives em outro momento e a gente percebe o quanto esse assunto gera dúvidas, questionamentos e incertezas, né? E aí a gente precisa fazer um episódio sobre isso pra gente poder falar e esclarecer muitas coisas para as pessoas, né? Então, conta pra nós um pouquinho disso, faz essa introdução e aí a gente vai dissertando sobre. Legal. Bom, a Lei Geral de Proteção de Dados ela é especial para mim, ela é de 14 de agosto, é o dia do meu aniversário. Nossa, então, nós leoninos, né? Leoninos, né? É uma lei muito especial que ela foi promulgada em 2018, mas só entrou em vigor em 2020, ali em meio à pandemia. E sem dúvida, né, gerou muitas dúvidas, está gerando ainda muitas dúvidas. E ainda a gente, né, que tem um certo conhecimento mais amplo pela lei, temos bastante dúvidas, né? Então é algo que é bastante novo, que estamos todos nos atualizando, né, a respeito da nova legislação. A LGPD, na verdade, ela entra nessa era da informação digital, né? Ela veio um pouco para dar uma regulada nesse boom que se transformou tudo e principalmente pós-pandemia. Então, a lei ela veio um pouco para regulamentar toda essa interação que a gente está tendo através das redes sociais, da internet, e ela, sem dúvida, ela é muito importante para a gente, né? Tá. Hoje, da onde veio a lei? Pois é. Muitas dúvidas referentes
de por que foi implementada a Lei Geral de Proteção de Dados no Brasil. Na verdade, a nossa lei ela foi baseada na GDPR, né, na GDPR, que é a legislação europeia de proteção de dados, que foi inicializada lá em 2012 e que serviu de base para tantas legislações ao redor do mundo. Né? E é algo muito, muito interessante que quando a GDPR ela acabou implementando na União Europeia, ela acabou questionando outros países também, né? Para a gente negociar com o país vizinho. Bom, vou negociar com o Brasil, com uma empresa do Brasil. Eles acabavam questionando. E aí, como é que você trata seus dados aí? Como você coleta seus dados? Como você armazena os seus dados no Brasil? E as empresas não tinham isso, né? Não tinha essa cultura aqui no nosso país de tratar o dado de uma forma adequada ou de uma certa relevância a respeito de vazamento de dados. Então, também foi uma exigência mundial, onde acabou se regulando muita coisa mundo afora. Eu trago sempre o exemplo, né, sobre a questão da eleição nos Estados Unidos, onde foi muito debatida entre a Hillary Clinton e o Trump, né, onde os dados, né, o rastreamento de dados dos eleitores influenciou diretamente na eleição. Então, olha a importância, né? Os nossos dados, quando falam em qualquer lugar que a gente acessa quanto a dados, onde fala que eles são o novo petróleo do mundo, isso é verdade. Né? Isso hoje é a riqueza, porque com os nossos dados eles conseguem direcionar produtos, vendas, mercado e nos impulsionam ainda mais a economia. Né? Então, impacta diretamente economicamente no nosso país. E a questão da LGPD por aqui, na verdade, ela tem sempre a função de regular isso, né? E combater crimes virtuais. Né? Hoje a gente está muito suscetível a crimes, a gente recebe muita coisa, né? Cada dia é um golpe diferente, uma abordagem diferente, e aí tu vai... Tá, mas isso aqui, será que eu posso confiar? Será que eu não posso confiar? Hoje ainda recebi um contato, ainda estava comentando com o pessoal da equipe aqui, da criatividade do pessoal, né? Olha, falando de um assunto, mas na verdade queria outro e cada vez mais, assim, as pessoas estão se especializando nisso, ao invés de focar em coisas boas, né? Em coisas... Não, né? Vão para esse lado ruim de crimes e tudo mais. E aí a gente tem que estar esperto, né, Léo? Exatamente. A legislação vem bem nesse sentido, né? De nos manter um pouco mais... como é que eu vou explicar assim? Um pouco mais... Agora me fugiu. Atentos, talvez, seria, né? Atentos, precavidos, né? É isso. Tá, beleza. Então, como é que eu posso falar? Eu quero dizer que é mais... que a gente está protegido. Isso, tá. Então... aqui para minha direita, assim? Tá. Um pouco mais protegido desses crimes, desse boom, né, da internet das coisas. Se a gente for perceber, hoje a lei já tem mais de 3 anos, né? Um pouco aí de 2018 ela é promulgada, mas efetivamente 2020. E ainda ela está sendo muito questionada, né? Há muitos debates ainda junto à ANPD, né? Que é a autoridade quem regula a Lei Geral de Proteção de Dados no Brasil. É a lei que aplica também as penalidades, as sanções, né? De advertência, de multas. Então, ainda se questiona muito. É uma dica bacana, assim, para quem gosta, é seguir, por exemplo, a LGPD no Instagram. Dias atrás, eles estavam colocando como uma consulta pública sobre algumas questões ligadas aos dados de pessoas naturais. Então, aí também nós somos, né, detentores desses dados e também podemos participar um pouco mais nessas mais pesquisas. Ativos exatamente. Nisso, né? E tu sabe qual é o Instagram deles? Sim, é a anpd.org, se eu não me engano. Tá. Nesse sentido. É a Agência Nacional de Proteção de Dados. Tá. Então, o que são dados, né? Vamos lá, vamos explicar, vamos começar a traduzir de uma forma que o pessoal entenda, porque, né, Léo, a gente tem que entender uma coisa.
A gente, às vezes, acaba falando muito na nossa linguagem técnica, né? E quando a gente fala em dados, tá, LGPD, ok, mas tá, informações. E o que são, de fato, né? Concreto, esses dados, né? Explica aí para nós, então. Perfeito. Acho que, em resumo, a lei ela tem o maior propósito, é proteger os direitos fundamentais da pessoa e a liberdade e privacidade. Né? Básico. Isso é interessante também porque a gente tem isso na Constituição Federal. Né? A gente já tem isso hoje como uma das bases constitucionais, essa proteção à nossa privacidade. Né? Mas a LGPD vem ainda mais reforçar e ampliar um pouco mais como se dá essa proteção, explicar o que são esses dados. Né? Dado é toda a informação relacionada à pessoa, né? CPF, endereço, data de nascimento, telefone, fotografia, né? Imagem. Então, hoje a nossa imagem está muito sendo capturada, né? Nossa imagem é utilizada por diversas empresas em qualquer lugar, né? Então, isso também foi atentado pela questão do termo de consentimento, né? Tu consentir com o fornecimento desses dados, consentir com o fornecimento dessa tua imagem. Então, todas essas informações, elas são extremamente relevantes, né? E na área da saúde ainda mais. Né? Porque a área da saúde, ela lida com a saúde da pessoa. Então, a importância quando a gente se fala de estabelecimento de saúde, de clínica, consultório, vale para todo estabelecimento, que fique bem claro isso. A importância de você olhar para dentro do seu negócio e poder se atualizar e estar condizente à LGPD. Então, em resumo, assim, é muito importante a gente fazer uma análise interna, né? Quais os dados, a forma que eu coleto esses dados. E aí entra muito a questão do sigilo, né? Do sigilo da pessoa. Por exemplo, quando você vai num consultório médico, tem outras pessoas lá dentro. Você está dividindo aquele espaço com outras pessoas. E no momento que a secretária me pede o meu nome, meu CPF, meu telefone, aonde eu moro, se tem outras pessoas naquele espaço... Se é uma recepção junto com outras pessoas... Já captou a minha informação. Pode ir no meu Instagram, pode olhar... aquele lá é o fulano. E aí o teu dado já foi. Teu dado já está vazado. Né? Ou se a gente pode viajar um pouco mais num lado criminoso. Se é uma pessoa, pode te perseguir, né? Pode... um atentado contra a tua vida. Então, a forma de tu captar essa informação, a coleta, ela é muito interessante, ela é muito importante, né? E, principalmente, depois, a forma como você vai armazenar, a finalidade que você está coletando esse dado, né? Então, isso é extremamente importante. Né? Legal. Bom, o que a gente pode perceber, então, dessa tua fala, né? O que eu, como uma pessoa que pouco entende do direito e que talvez muitos dos que estão aqui conosco hoje também, dá para entender. Então, a gente tem a LGPD, Lei Geral de Proteção de Dados. Ok. Essa lei, ela serve para proteger tanto os meus dados como profissional, no caso de um profissional, quanto os dados desse paciente. Exato. Correto, né? Correto. Perfeito. E a finalidade, então, é justamente para evitar esses crimes virtuais, né? Mas crimes que podem acontecer no offline também. Sim. Né? Porque esse exemplo agora mesmo que tu citaste é um crime que sai do offline para o online, né? Isso. Então, e hoje em dia, com cada vez mais, né? Tanta coisa ruim que a gente vê, tanto exemplo aí que a gente nem acredita, né? Então a gente precisa estar atentos a isso, né? Exato. E quando a gente fala de finalidade também, aqui entra também um pouco do direito do paciente, né? Então ele vai ter esse direito agora de dizer assim, ó, eu não quero mais que o meu dado seja coletado, né? E aí entra muito da questão assim, encerrou a relação entre médico e paciente, encerrou uma relação entre com uma empresa, você pode pedir para que todos os teus dados sejam eles excluídos do banco de dados. Eliminados. Exato. Então, é um direito agora do titular do dado solicitar a qualquer momento a extinção da coleta daqueles dados. E aí eu vou te perguntar uma curiosidade. E qual é a garantia que eu vou ter que esse dado realmente foi excluído? Digamos que eu cheguei no consultório, eu fui atendida, eu vou dizer agora para o secretário, agora tu pode excluir o meu cadastro aí. Como funciona isso?
na prática? A lei ela não regula, não determina como isso deve ser feito, né? Tá. O que a gente entrega como dica é, sem dúvida, tu entregar um documento a esse paciente com uma via, com cópia para você assinada, que ele recebeu essa informação, né? Que os dados, a partir daquele momento, não encontram-se mais disponíveis nos sistemas, no sistema banco de dados, no caso do estabelecimento. Exatamente. Então, é uma dica ótima aí para quem quer solicitar, bem como o paciente, né? Bem do lado do paciente ou também do lado do profissional, né? Exatamente. E, Léo, a gente tem que... Eu acho que o profissional ele tem que entender uma coisa. A LGPD ela não precisa assustar em determinado momento, né? Porque é muita coisa. Daí tu lê em algum lugar sobre... tu tem que fazer dessa forma. Mas daí tu vai e escuta um advogado falando de outra forma. Daí tu pega um exemplo aqui, vê uma matéria e aí fica com aquela confusão de informações, né? E o que eu preciso seguir, o que é confiável, o que não é, se na verdade eu não sou profissional do direito e eu não entendo, né? A galera é profissional da saúde, né? Não estudou, não teve isso na academia, na graduação, não teve, né? E aí o ponto é, para onde olhar? Para onde vamos? Para onde vamos, né? O que mais a gente, quando chega esse questionamento, né? O que é LGPD, como é implantado na área da saúde, é sempre um desafio. Tá. Porque nenhum lugar é igual ao outro. Né? A gente tem estabelecimentos diferentes, pode ser da mesma especialidade, mas o atendimento tem um procedimento a mais, algo que é feito num lugar que não é feito no outro. Determinada especialidade, muda de uma especialidade para outra. Então, o olhar para dentro desse cenário ele tem que ser personalizado. Ele tem que ser um olhar para o seu cenário, para o seu serviço que é prestado ali no dia a dia. Então, o pegar pronto da internet, pegar algo já, o Ctrl+C e Ctrl+V, ele vai te ajudar? Sim, mas ele não vai ser o suficiente. Né? Ele pode te prejudicar no futuro. Ele pode te trazer problemas no futuro. Exatamente. Né? Então, quando a gente fala assim, LGPD deve assustar nesse momento? Depende. Para quem já está olhando para isso, não. Para quem já está dando os primeiros passos ou já está preocupado por implementar a cultura da LGPD no seu estabelecimento, já está um passo à frente dos demais. E quem ainda nem olhou para isso? Já está atrasado? Está atrasado. Bem atrasado, né? Porque aquele sentimento que a multa ou a advertência ou a sanção não pode chegar para mim... né? Hoje encurtou bastante. Isso aí não vai vir. Isso aí estão só falando. Deixa pra lá. É mais uma coisa. Então é importante, né? É importante tu olhar, é importante tu começar a analisar, ver ou formas. Hoje a gente tem muitas outras formas de implementar a cultura da LGPD dentro do estabelecimento. Clínicas, consultórios, laboratórios. Ele é um pouco mais fácil com um estabelecimento maior que nível hospitalar. Né? Por mais que hoje os hospitais já estejam bastante à frente disso, já estão preocupados, né, quanto a isso, é importante todo mundo olhar. Não tem como, né? Não tem como tu ficar para trás. Essa lei ela veio para ficar e ela só tende a evoluir, sem dúvidas. Eu gosto sempre de salientar assim, que por mais que a lei ela traga várias hipóteses, né, do quais são os direitos, enfim, o porquê que ela veio, né, para justificar o tratamento de dados no Brasil, eu sempre dou foco apenas para né, o primeiro de todos, que é o consentimento. É o consentimento do titular desse dado. Tá. Que para mim hoje é algo mais importante dentro dessas hipóteses. Né? É a pessoa ela declarar, né, que ela está consentindo em fornecer CPF, endereço, nome, imagem para aquele estabelecimento de saúde. Porque a gente sempre fala, né? Quando a gente fala em direito médico, a gente pensa aqui muito no médico, né? Mas a gente tem, né? Isso que eu ia te perguntar, até anotei aqui. O consultório odontológico. Todas as outras profissões da área da saúde, né? Exato. Então, a gente quando fala é estabelecimento de saúde, né? Tem que olhar para isso. Seja ele qual for, né? Seja médico, ele qual for. Dentista, nutrição, enfim. Tudo. Nutricionista, então. Hoje é uma loucura. Por exemplo, a gente tem uma questão bem delicada com o nutricionista, né? Porque a secretária, tu pedir raça e cor, ele entra como dado sensível, né? Então, tu tem que ter uma forma adequada para ter essa informação no momento que o dado está sendo fornecido.
talvez para a secretária isso, de outros médicos, outros profissionais de saúde, não seja interessante. Mas para nutricionista porque tem religiões que determinam também a questão de estar em jejum. Então, é uma informação importante para o nutricionista. É verdade. Para o tratamento, né? Precisa saber dessa informação. Exatamente. Né? Mas para outros estabelecimentos, essa informação talvez não seja relevante. Então, por isso que a gente sempre traz, né, a questão do personalizado. Olhar para o meu cenário, olhar para o meu negócio. E não pegar algo nuances, pronto. Né? Exatamente, né? Então, a lei também ela não prevê, né, Ingrid, como esse dado deve ser coletado, né? Como deve ser esse consentimento do paciente. Então, ela deixa aberto isso. Isso. Deve ser por escrito, deve ser por digital. Sim, pois é. Pode. Ambas as formas pode, né? O digital apenas tem que ter a comprovação de que aquele dado foi acessado para aquela pessoa, data e hora e o IP do equipamento do meio que foi utilizado, né? Quando a gente fala IP, é celular, é computador também, que são os meios utilizados hoje para acessar os dados, né? Quando a gente menciona também a questão do consentimento de forma digital, se pergunta muito pela questão do WhatsApp, né? Pode ser pelo WhatsApp. Eu anotei aqui, WhatsApp. Pode, claro que sim. E aí? Porque o WhatsApp ele tem uma mensagem criptografada, né? Só que, claro, você não pode também trafegar no WhatsApp informações referente ao paciente, referente ao tratamento. Tem que ter um certo exames, cuidado. Né? Que a gente vê muito. Exatamente. Pode ter um vazamento de dados. Vai enviar para uma pessoa, acaba enviando para outra. Né? Um resultado, por exemplo, de um HIV positivo que cai em conhecimento de outras pessoas, isso pode vazar numa cidade pequena, por exemplo, se transforma num transtorno para o estabelecimento de saúde. Né? Então tem que ter sim esse cuidado sem dúvidas alguma, né? Tá, mas daí a pergunta que fica é algo mais prático assim, né? E se eu quiser mandar, eu, profissional da saúde, que eu tenho uma clínica, eu quero mandar um WhatsApp para o meu cliente, mas eu não tenho de forma alguma, eu não tenho nenhuma forma que ele autorizou eu mandar. Eu posso mandar? Como que é isso, né? Isso aí entra é uma eterna discussão assim nas clínicas, isso que a gente percebe, né? O posso mandar, ele é sempre discutível, né? É sempre aquele depende. Exatamente. No direito, a gente sempre utiliza o depende, né? Depende para tudo. Porque, de novo, se é uma relação entre médico e paciente, ela é uma relação também de sigilo de informações. Tá. Né? Aquilo não deve ser vazado. A questão do tratamento a ser seguido, eu acho sempre muito perigoso, né? Tu dá uma informação sem ver o paciente, por exemplo. Então, a ideia dar as primeiras orientações para o paciente, pode sim ser pelo WhatsApp, mas sempre reforça, né? Vem até o meu consultório, preciso te ver pessoalmente, né? Também trazer todas as informações assim, olha, pode ter essa consequência, né? Então, pode haver problemas, os impactos disso, né? Então, não se impede da orientação pelo WhatsApp, né? O WhatsApp é uma ferramenta com informações criptografadas, mas também se questiona, o WhatsApp é da Meta. A Meta é a mesma do Facebook. O Facebook foi o mesmo que consentiu os dados na época do Trump. Nosso amigo Mark Zuckerberg. Exato. E então, aí, né? A gente fica nesse sentimento, né? Será que é confiável? Será que eu posso? Será que eu não posso? A gente sempre orienta a ter essa informação assim transparente com o paciente, mas sempre salientando que esse paciente retorne para uma consulta presencial, para um atendimento daqui a pouco virtual, né? Pelas plataformas corretas também, né? Hoje a gente tem mais sistemas que possibilitam uma teleconsulta mais adequada, mais rastreada, com segurança também para o profissional da saúde. Acho que nesse sentido. E a minha dúvida também, ela vai muito dentro da questão do marketing, né? Eu preciso puxar o assado para minha brasa. Então, assim, porque o que acontece? A gente hoje tem muito no marketing essa questão desse uso de dados, né? Para fins de marketing. Tanto que hoje, se a gente entra num site, a gente tem aquela questão dos cookies, N coisas, né? Talvez até se tu quiser depois falar algo sobre isso. Era isso que eu te perguntar. Tu sabe como funciona o cookie? E aí a gente pode falar sobre isso. E aí
o que acontece? Dentro do marketing, a gente tem muito essa linha de automação, de e-mail, de informações, de mandar informações para os clientes, né? Para os pacientes, enfim. Essa informação, ela pode, então, ser enviada sim, desde que tenha autorização do paciente, né? Perfeito. Estou correta dentro dessa linha de raciocínio, né? Sim. Agora, o envio contra a vontade dele, sem a devida autorização, daí sim já pode ser configurado como um probleminha, né? Exato, né? Hoje tem vários sistemas também de consultório que já possibilitam fazer o marketing do consultório, né? Encaminhar ações de marketing do próprio consultório para o paciente. Do né? próprio Automático, sistema ali, do né? Do próprio sistema. Hoje já tem sistemas fazendo esse tipo de ações de forma automática. O médico só cadastra assim, ó, a cada 3 meses envia nossos pacientes uma ação de marketing e o sistema vai lá e encaminha. Mas o paciente tem que autorizar, né? Eu quero receber essas informações. Então isso é muito importante e está com esse termo de consentimento extremamente atualizado, né? Que o paciente esteja ciente. Não é só entregar algo para o paciente assinar. Você tem que explicar a ele, né? Esse termo tem que ser fácil, tem que ser transparente. Ele tem que estar ciente do que ele está assinando, Exatamente. né? Então, muitas vezes a gente utiliza... Não é para ser aquelas linhas... o famoso aquela juridiquês, fontezinha, bem pequenininho, ou os termos que a pessoa não entende nada. Eu vou assinar aqui, vou autorizar, e era isso. Exatamente, né? Eu sou contrário ao juridiquês. Eu gosto de um texto mais limpo, um texto mais transparente, para que a pessoa possa realmente ler aquilo e entender. Né? Não haver questionamentos, dúvidas, né? Então eu estou consentindo sim com o meu fornecimento de dados para armazenamento em tal local, por tempo determinado, tal e tal. Então, quanto mais informação tu subsidiar o titular dos dados, dificilmente tu vai ter algum problema futuro, né? Então, isso é muito, muito importante hoje no meio da LGPD. Perfeito. E já que a gente entrou ali no assunto tal dos cookies, né? Vamos traduzir isso para o pessoal, né, Léo? Vamos explicar um pouco mais sobre isso. É uma maravilha. Eu sempre pergunto, né? Quando as pessoas acessam todos os sites, ele tem a opção de aceitar todos os cookies, rejeitar os cookies, eu autorizo, né? A LGPD ela transforma nesse sentido em que a pessoa ela tem que consentir. E o consentimento é você lá clicar naquele botãozinho e consentir que você está autorizando o cookie. Lá, automaticamente, ele acaba rastreando o teu IP da máquina, IP do celular, e com isso você está autorizando que ele colete os teus dados. Então, quando você clica em aceitar, você não lê tudo que tem dentro dos cookies. Não, eu acho que dificilmente alguém lê, né? Você que está assistindo, negue os cookies. Sempre. Né? Porque é algo assim que realmente você não sabe para que está sendo coletado, para qual finalidade, para onde vai, como está sendo armazenado. Então, sim, os cookies para mim é fundamental negar. Nunca aceitar. Exatamente. Vê, né? Eu escutei tu falando nesse assunto há um tempinho atrás, em uma oportunidade, uma palestra, e aí até então eu juro, na inocência, eu simplesmente aceitava, vou aceitar tudo aqui. E eu nem lia. Não, vou aceitar, porque imagino que o site vai ser, né? Gente, olha a inocência. É como o Instagram, né? Quando a gente começa a analisar um pouco mais, um tempo a mais aquele conteúdo, posteriormente as coisas já começam a vir automática ligadas àquele conteúdo. O algoritmo, né? Nosso amigo algoritmo, né? E a gente que estuda LGPD, uma hora tu chega a ficar maluco, que tu começa a ver tanta coisa que tu não sabe se é verdade ou mentira. A questão de empresas aéreas que começam a te rastrear quando você pesquisa os valores das passagens. Sim, essa aí também. Eu toda vez que estou procurando uma passagem, eu coloco lá na aba anônima. A aba anônima, exatamente. Eu não sabia disso, né? Isso eu já sabia, olha aí. E eu acabei olhando isso e disse, mas será que é verdade? Aí fui atrás, fui olhar e realmente faz sentido, né? Porque ela acaba rastreando... E aí depois ela vai te cobrar mais caro por isso, né? Exatamente. Então ela mapeia todo o teu perfil. Ali, que loucura, É uma né? loucura. É muito louco isso. Somos rastreados 24 horas por dia, né? E a LGPD vem bem para isso, né? Para regular, tentar regular, né? Um pouco mais isso, porque no momento que a gente coloca uma coisa boa, já vem outra ruim junto. A gente chama dos hackers, né? Na verdade, são os crackers, né? Os crackers são o que utilizam esse conhecimento do mundo virtual para prejudicar, para o mal, né? O hacker ele é quem vem para
prevenir, para estipular uma tendência, para ajudar a combater os crackers, né? Então, acho que eu sou um otimista da LGPD, né? Sei da importância, sempre ressalto quanto a importância do estabelecimento de qualquer empresa estar atenta à LGPD e implementar a cultura dentro da empresa, porque muitas vezes não é só na organização que você implementa a cultura, você implementa nas pessoas. Exatamente. E isso vai para fora. Né? No momento que a pessoa aprendeu isso dentro da organização, se ela for numa loja e pedirem a foto dela, ela vai questionar, mas por que você está pedindo a minha foto? Para que você vai utilizar a minha imagem? Tem um caso, né, Léo, que eu acho que muitos que estão assistindo aí já devem saber do que se trata. É quando a gente vai em determinada farmácia ou hoje nos supermercados, enfim, né? E antes de, né, pode digitar aqui o teu CPF, e aí tem alguns estabelecimentos que agora já colocam, em função da lei geral, e aí às vezes a venda não acontece se tu não dá o dado, enfim, mas o ponto é, né, a gente pode se negar, como é que é isso, né, com relação a essa questão? Aconteceu isso comigo em Pelotas, quando eu fui comprar cuecas e meias, foi pedido na empresa, na loja, o meu CPF, endereço e telefone. Eu disse que não gostaria de forneceria o CPF, porque entraria na nota fiscal gaúcha, tudo tranquilo. Mas endereço e telefone eu não autorizava a fornecer. A compra ela não daria seguimento se eu não autorizasse esse fornecimento. Eu me neguei e solicitei, então, que o gerente descesse até ali, porque eu não gostaria de fornecer. Eu estava comprando um simples produto. Eu não quero que o meu telefone fique armazenado no banco de dados, porque possivelmente eu vou começar a receber informação no meu WhatsApp, imagens, e eu não estou consentindo para isso. Né? Então, por isso que a gente sempre fala, né? No momento que tu dissemina essa cultura dentro de uma organização, isso vai para fora. As pessoas têm o conhecimento, a clareza do que é LGPD. Né? E quando um estabelecimento ou um outro local for pedir os teus dados, geralmente ele acha que ele está falando com uma pessoa leiga. Claro. E no momento que a gente tem um maior conhecimento, e eu sou sempre a favor de todas as legislações as pessoas terem o conhecimento, né? Não estar só em posse de algumas pessoas. Não é só o advogado que tem que ter o conhecimento, né? A população precisa saber de como funciona isso. Assim como conhecimento da área da saúde, né? Então, a gente precisa também ter. E agora eu fiquei curiosa, qual foi o desfecho dessa história? Eles autorizaram a compra, né? Conseguiu comprar. Conseguiu comprar. Mas falando com o gerente. Com o gerente. O gerente teve que descer, então, para autorizar. Ele teve que passar o cartãozinho, né? Que daí pulava ali a etapa do fornecimento e conseguir concluir a compra. Mas acontece, né? E possivelmente muitas pessoas que estão assistindo já passaram por situações semelhantes. Certeza. E muitas vezes não se tocam, né? Nem se ligam. Vai no automático, né? Às vezes tu tá na correria ali, tu nem percebe isso. Exatamente, né? E o que isso pode influenciar depois, né? Isso. Fora quando esse dado não vaza ainda de uma maneira incorreta, né? Perfeito. Então, N situações que podem ser evitadas através de um simples cuidado, né? Podem. E Léo, então assim, a gente falou sobre a LGPD, a gente já falou dessa questão da aplicação, da diferenciação do olhar, né, especializado para cada nuance da tua clínica, do teu consultório, de não ser uma coisa geral. Então, LGPD, eu tenho que fazer isso, isso e isso aqui no meu consultório e agora é assim e eu já fiz tudo. Não. Tem que ser um olhar de acordo com a tua profissão, de acordo com a tua especialidade, de acordo com a realidade da tua clínica, né? O que está englobando ali os teus serviços. Então, assim, não tem uma regra geral. O que para mim ficou claro foi isso, assim, eu tenho que olhar de acordo com cada negócio, de acordo com cada estabelecimento da área da saúde, né? Cenário, né? Exato. Então, daí tu vai fazer um projeto, imagino eu, olhando para essa necessidade e daí vendo, aqui, então, para tu te proteger os dados dos teus pacientes, né? Porque é uma via de mão dupla. São os teus dados, os dados do paciente. Tem vários atores aí nessa conversa, né?
Na verdade, entra muito da responsabilidade do estabelecimento, Perfeito. né? Eles são os detentores desses dados, Esse então é o eles termo são correto, né, Léo? obrigados a dar esse devido tratamento, né? E a forma de armazenamento. Então, hoje também já há muitas plataformas seguras, outras nem tanto, de armazenar esses dados em nuvens, né? A gente tirar um pouco daqueles documentos de papel. Para mim é sempre um perigo o documento em papel em consultório ou qualquer estabelecimento de saúde. Acho que já hoje muito sistema atende o que está sendo pedido no mercado quanto a gerenciamento de estabelecimento, né, de consultório. Sistemas aí que fazem gestão do próprio consultório e também estão adequados à LGPD. Né? Então, isso também é importante. E que tipos de prejuízos que tu percebe, assim, que um profissional pode ter, né? Sendo ele profissional liberal, atuando em um outro consultório que não é dele, seja ele né, empreendedor realmente, que tipo de prejuízo esse profissional aí pode ter se ele não olhar para essa questão da LGPD? É pouca coisa. Não, brincando, não é pouca coisa. Na verdade, a NPD, ela trata, né, a LGPD e aplica sanções de advertência. Tá. Né? Então, aí o estabelecimento ele tem que se adequar por um período determinado que seja informado. Mas pode também acontecer multas que vão de 2% do faturamento bruto do ano anterior do estabelecimento até no máximo 50 milhões de reais. Então é algo coisa, pouco, né? É bem pouquinho. Então, aquele estabelecimento que pensa, não, mas eu faturo pouco. Mesmo assim, é em cima de 2% do faturamento bruto do ano. Né? Ou não limitado até 50 milhões de reais. E aí vai depender do caso, vai depender da situação. Vai depender de todo o vazamento, né? Do que aconteceu. Gigante, então, isso é sempre analisado pela NPD. Nossa, então eu acho que é importante, vale a pena olhar, né? Vale a pena dar uma prevenida, vale olhar para isso com carinho, com atenção, né? Com calma. Com calma. Eu acho que isso é interessante. Com inteligência, com... Mesmo que a lei esteja vigente aí desde 2020, um olhar com calma, né? Não é algo atropelado. Então, tu já começar a se mexer, de novo, tu dá um passo à frente, né? Tô olhando para o meu cenário, tô olhando aqui para o meu estabelecimento, o que precisa? Vou atrás, vou olhar sistema, vou olhar uma outra, ou mudar o processo interno aqui. Então, é sempre muito importante, né? Então, Léo, agora eu quero que tu me diga uma coisa. A gente falou, deu N caminhos já aí, né? Para os profissionais da área da saúde, galera que empreende. Mas agora eu quero um resumo. Vamos resumir. Se fosse resumir... Dicas, né? O que hoje pode ajudar esse empreendedor, esse profissional que tem um consultório, que tem uma clínica? Principais dicas que vão ajudar ele quanto à questão da LGPD. Legal. 3 dicas bacanas para você que está aí, né? Desenvolver pessoas, desenvolver processos e implementar tecnologia. Dentro de pessoas, a gente já falou, disseminar a cultura, implementar a cultura da LGPD no teu estabelecimento. Processos, mapear, olhar para dentro, olhar para o meu cenário, que eu falei várias vezes aqui, e ver o que eu posso mudar, como eu posso me adequar à legislação. Fazer diferente. E tecnologia, que não foge hoje de tudo que a gente olha, né? Olhar para o mercado e ver o que pode estar legal, bacana para incorporar o meu processo, incorporar o meu estabelecimento de saúde. Porque a gente tem inúmeras tecnologias aí, né? Eu acabei há pouco fazendo um trabalho de comparação entre sistemas e que me chamou a atenção de um sistema que eu olhei lá em 2017, que era um sistema totalmente inadequado, um sistema engessado, um layout feio, né? Hoje eu olhei ele de novo, tá um outro sistema, é maravilhoso. E esse sistema ele é voltado para... gestão de consultório, gestão de estabelecimento de saúde. Então, que legal, né? Vários sistemas trabalham nesse sentido, né? Então, a gente também olha para isso, né? De comparar sistemas e olhar para dentro do que você está precisando dentro de casa. Tem alguma dica de sistema que tu quer deixar? A gente tem aí o sistema Amigo, tem o iClinic, o AmpliMed, são sistemas bacanas de se olhar. Eu gosto de citar Gestão DS, eu gosto. Gestão DS, muito bom. Acabei de analisar ele essa semana, muito bom também. E a galera é aqui do Sul, né? Isso aí. Descobrir esses tempos ainda, é bem Exatamente. legal. Então a gente tem que valorizar, né? Tem muita coisa boa no mercado, né? E tem. pacotes diferentes de acordo com o que o estabelecimento realmente está precisando. Então é bacana mesmo. E que são de acordo com a lei, né?
Perfeito. Fica a dica aí. É, uma super dica. E aí, quando a gente fala de LGPD, tem um assunto que acaba estando ligado a ele, né? Que a gente está ouvindo muito falar esse termo aí, que é o tal do termo compliance. Compliance, isso, aquilo. Confesso pra ti que as primeiras vezes que eu escutei esse termo, eu não entendi nada, vezes nada. E aí, assim, hoje já consigo ter, né, mais um olhar um pouco mais aprofundado sobre isso, em função de coisas que a gente vê por aí, de matérias, de podcasts, de conteúdos que a gente vai escutando, aprendendo, né? Mas é aquela coisa também, assim como a LGPD, a gente sempre fica na dúvida, tá? Mas será que é isso? Como que funciona? Como é organizado isso? Então, assim, nos dá um norte, nos traga uma informação confiável para que a gente possa, né? Para que quem é o nosso espectador aqui, o nosso ouvinte, consiga entender isso e aplicar no seu negócio, né? Para que ajude ele. Hoje, como a gente sempre fala, nada se cria, tudo se copia, né? O direito também ele foi criado muito nas legislações americanas e outras legislações. A própria LGPD, né, é uma cópia fria também implementada na União Europeia. O compliance também, né, a gente vai buscar lá fora. Né? O compliance, em inglês, ele é to comply, estar em conformidade, né, traduzindo para o nosso idioma. Estar em conformidade a quê? Há regras que devem ser aplicadas para o seu negócio. Então, você olhar para o seu negócio, olhar quais são as regras que são direcionadas ao teu negócio e estar dentro delas. A condução do teu negócio. Exatamente. Mas é mais relacionado à questão ética, moral, isso? Tudo. Né? Então, envolve hoje... e a gente fala a questão do setor da área de saúde, né? Setor extremamente complexo, um setor extremamente complicado de se implementar um compliance, né? O compliance na saúde, ele garante justamente o cumprimento de regras, né? De forma de padronizar a qualidade do serviço que está sendo prestado. Tá, mas e aí? O que o compliance vem assegurar? Eu acho que é a pergunta que muitas vezes o pessoal acaba se fazendo. Então, é desde a regularização, por exemplo, do espaço físico, né? Um espaço físico para receber a quantidade de pessoa que você irá atender, ele tem que estar adequado. Então, eu tenho um número de atendimento de 100 pacientes dia, mas eu tenho uma recepção com 4 cadeiras. Então, o estabelecimento ele tem que estar adequado a uma normatização. Então, tem regramentos para isso, né? Que o estabelecimento ele deve estar adequado para o espaço que vai, para a demanda que ele vai atender. Então, compliance é isso. É você olhar para o teu negócio e ver se você está atendendo às regras que estão dentro do teu negócio. Tipo regras de conduta também. Sempre, principalmente relacionado a colaboradores, de que forma, né? Fornecedor, né? Tal fornecedor, posso comprar, não posso? Fornecedor tal é primo do ciclano. Perfeito. E aí, né? Como se dão essas ligações? Né? Um regramento de cultura ética e moral, né? Então, tu implementar isso dentro da tua organização é muito importante. E aí, como se faz, né, para implementar um sistema de compliance dentro de uma organização? É a grande dúvida, né? Não foge inicialmente de fazer um mapeamento de risco. Então, tu tem que ter isso implementado, né? Mapear quais são os seus riscos. E aí, dentro desse mapeamento, 100% vai aparecer LGPD. Sim. Então, os assuntos, sim, estão relacionados. Por isso que eles se relacionam. Exato, né? Então, ao momento que você fazer um mapeamento de risco dentro da tua organização, e se você tem essa coleta de dados, e principalmente na área da saúde a gente tem isso, você vai ver que você precisa estar atento à LGPD. Tá, e Léo, deixa eu te perguntar, o que seria, de fato, de forma prática, me dá exemplificando um mapeamento de riscos? Exemplifica isso. Exato, então tu vai olhar, né? Hoje, por exemplo, tu tem uma recepção dentro de uma clínica médica, né? Bom, quais são os riscos que lá dentro pode acontecer? Uma pessoa infartar, alguém cair, queda. Risco de queda, coleta de dados, né? Outra questão de problemas relacionados às pessoas que transitam ali dentro com colaboradores. Então, por exemplo, você tem uma cultura de código de conduta dentro da tua organização é muito importante, isso é compliance. Então, tu vai ter dentro um código de conduta que vai reger a conduta do teu colaborador. Isso está dentro do compliance. Dentro do compliance, né? Formas, por exemplo, desse colaborador
acabar denunciando qualquer tipo de infração, né, uma irregularidade, um assédio. Alguma ação dentro desse estabelecimento. Né? Então você... Tipo um código de conduta. Um código de conduta, né? Então ele está assim dentro de um compliance. Você manter então um monitoramento importante, né? Não é você mapear e implementar o compliance e não olhar mais para ele. Sim, daí de nada adianta, né? Exatamente. Então, constante olhar sobre aquilo, né? Realizar auditorias, treinamentos com as pessoas que estão ali porque dentro. não adianta tu criar o manual, o código e não informar, e não comunicar. Exatamente. A equipe, olha, agora está funcionando assim, dessa forma. Na verdade, era algo que já existia, mas que não estava registrado, talvez, né? Disseminar, né? Disseminar essa cultura, realizar treinamento com pessoas, capacitar essas pessoas. Periodicamente. Não só uma vez, a cada 6 anos, né? Isso aí. Então, estar atento às regras do teu negócio, estar em conformidade, aplicar dentro do teu negócio um mapeamento que vai te proporcionar uma qualificação de todos que atuam ali dentro, vem só acrescentar no ramo da saúde. Né? Nossa, né, Léo? Então, assim, pensando um pouquinho, refletindo sobre tudo isso que tu falaste, né? E o quanto isso tem ligação direta com a experiência do paciente, né? Então, assim, essa questão do compliance, agora que a gente está falando por último, né? Que implica na questão da conduta dos colaboradores, que implica nessa questão dessa disseminação dessa cultura e o quanto isso, de fato, esse conteúdo, essa forma de olhar para o outro tem a ver com a entrega da experiência para o paciente, né? E tá tudo interligado. Então, como a gente não pode dissociar, né? Separar. Não, isso aqui é a experiência do paciente, isso aqui é marketing, isso aqui é gestão, isso aqui é direito, isso aqui é LGPD. Não, tá tudo interligado, né? Então, junto com o mapeamento dos riscos, junto com a comunicação e por que não o marketing? O marketing tá ali também, né? Porque a gente pode comunicar isso para as pessoas também. Até porque, se as pessoas souberem que a minha clínica tem isso, qual é o benefício que eu vou ter disso? Eu vou ter inúmeros benefícios, as pessoas vão sentir uma maior confiança. Lá eu posso ir, é uma clínica séria, é uma clínica que se preocupa com a entrega, com a sua proteção, com a proteção dos pacientes, a proteção dos dados. Então, por que não falar sobre isso? De uma forma sutil, delicada, obviamente, cuidando de tudo isso, mas que sabendo que isso impacta, né? Atenta ao mercado, atenta ao fornecedor, ao colaborador. Exato. Então... Olha que peso isso tem, né? Para tua reputação, para tua imagem, né? E as pessoas estão pesquisando mais, né? Estão indo no Google, estão olhando quem são os profissionais. Isso também implica muito hoje quanto à natalidade médica, né? Antigamente, se a gente for ver vamos olhar um pouquinho só para trás. Há 20 anos atrás, a gente tinha pouquíssimos médicos no mercado, né? Hoje a gente tem inúmeros, né? Inúmeras especialidades, médicos que olham só para o joelho, médico olha só para a coluna, olha só para a cabeça. Então, é algo que foi um boom também na natalidade médica, que hoje esse profissional ele também tem que estar atento ao mercado. Que nem você falou lá no início, é uma via de mão dupla. Então, é demanda versus mercado. É aquela coisa, né? Hoje em dia, com cada vez mais faculdades, universidades aí, né, com muitos médicos saindo a cada semestre, o ponto né? A gente sabe que a qualificação desses cursos acabam não sendo mais o que era até algum tempo atrás. E ok, mas daí vai muito desse profissional buscar e de ir atrás desse conhecimento. Sim. Mas o ponto o que tu vai fazer para te diferenciar, né? O que tu vai fazer para ser melhor? Aproveita as ferramentas que tu já tem hoje na tua mão. Não espera o trem passar, porque ele passa rápido. E quando vê, tu dormiu no ponto, já era. Foi. E a gente vê também agora muita internet, né? Muito médico aí, publicidade médica, fazendo seu próprio marketing. Então, é um boom também que vem vindo aí constantemente, e desde o ano passado para cá, assim, é uma loucura. Desde a pandemia ali, Desde a pandemia, né? Então, que a gente também tem que ficar atento, né? Esse profissional tem que estar ligado no mercado, tem que estar ligado no seu negócio, sem dúvida nenhuma. Sem dúvida. E, Léo, agora tu entrou nesse assunto aí, né? Então, eu vou aproveitar o gancho e vou te perguntar. Foi tu que entrou, agora eu só vou seguir na onda, né? Vamos falar aquela grande dúvida, aquela pulguinha atrás da orelha, né? A nova resolução do CFM, Conselho Federal de Medicina, aquilo que foi tão brigado, tão esperneado, tal do antes e depois, né? E aí que saiu agora, enfim,
minha nova resolução, depois de tantos anos, tanto esperado, né? Então, a gente que trabalha, né, na 981 aqui trabalhamos muito com essa parte de marketing, saúde, quando saiu para nós, nossa, é algo que muda muito, né? Porque a gente já atua há mais de 5 anos aí no mercado e desde que a gente começou, quando a gente começou, na verdade, eram poucos médicos que tinham ainda redes sociais e que estavam olhando para isso, poucos profissionais da área da saúde de forma geral, né? E aí o que aconteceu? 5 anos atrás. 5 anos atrás, né? O que aconteceu? Foi indo, aumentando aos poucos. Se a gente olhar até um panorama hoje da nossa cidade, aqui onde a gente está inserido, pouquíssimos profissionais tinham uma presença digital constante, realmente dedicada para isso. Aí a gente foi vendo que foi chegando, as coisas foram evoluindo, e aí chegou a pandemia. No momento que chegou a pandemia, o cenário mudou todo, totalmente. Não tinha mais para onde correr. Então, a pandemia, né, foi se dissolvendo e aí não tinha mais para onde correr. Ou tu está no ambiente online, digital, ou tu não existe, tu não é mais visto, né? Então, assim, mas eu não tenho ainda e continuo tendo pacientes. Até quando? Exato. Até quando tu vai ter pacientes? Tu tem essa garantia? Eu não teria, né? Porque a coisa está mudando, o comportamento do usuário está mudando. E aí, por trás disso tudo, algo que a gente sempre olhou muito, com muita atenção, com, de fato, assim, muito debruçar, foi essa questão do CFM. Então, a gente sempre seguiu muito atento às regras. Quando não estava de acordo, a gente orientava o cliente no sentido de, olha, cliente, médico, doutor, isso aqui está fora das regras, né? Então, a gente vai seguir, beleza? A gente tem que estar ciente de que isso aqui vai contra. Então, vai divulgar um equipamento novo, vai fazer isso, antes e depois, N coisas, né? Então, a gente sempre teve muito esse cuidado, porque a gente sabe que quando a gente se denomina, né, se especializa em uma área, a gente tem que entregar aquilo que de fato acontece. E a gente não pode não olhar para isso. O que a gente vê hoje são muitas empresas de marketing que acabam fazendo de qualquer forma, que acabam não olhando para isso, isso é besteira, só vou lá, e fazem um marketing totalmente agressivo, que não é o foco muito comercial, que não é o ponto. O ponto na área da saúde, a gente tem que ter um olhar muito delicado para isso. Sim, não é o mesmo olhar que a gente tem para o comércio, para a indústria, para outras áreas, né? E aí a gente tem... A saúde é delicada. A saúde é delicada, né? Então a gente tem... Por trás disso tudo, então, essa resolução do CFM, a nova resolução agora trouxe muitas mudanças. Tu quer comentar um pouquinho conosco sobre isso? Como que é? Acho que é bem importante. Eu não vou trazer nada sobre a experiência do paciente, porque estou falando que é expert nisso. Se você está me dizendo que o paciente está buscando outras coisas, eu concordo contigo sem dúvida nenhuma. O paciente está buscando novas alternativas, ele está mudando o seu comportamento, né? Tá. E a nova resolução que entrou em setembro de 2023, né, referente aí, ditando as regras para a publicação médica, ela é algo ainda também muito questionado, né? Como a gente falou da LGPD, a publicação veio com muitas dúvidas, né? Ainda tendo algumas questões que devem ser olhadas com carinho, né? Então não pode ser algo desenfreado, a gente tem que olhar um pouco mais a questão da ética médica, né? De como publicar, do que eu posso ou não publicar. Muitos já viram isso como uma independência médica, né? Nossa! E eu já vi vários aí, assim, é só dar uma olhadinha nas redes sociais. Né? Algo... Pessoal, todo mundo acha que pode já pegar uma câmera, sair falando um monte de coisa. Tá tudo certo, agora eu posso tudo. Tá tudo liberado. Ninguém me barra, ninguém me limita nada e vamos embora. Não é assim. Não é assim, né? Hoje, por exemplo, uma das coisas mais que pega é a publicação de imagens, né, do paciente, do antes e depois. O famoso, né? Agora assim, antes era assim. Tem que ter um consentimento do paciente. De novo, a gente trabalha a questão do consentimento, né? Não pode, tu posso fazer uma selfie com o paciente, mas não pode mostrar a cara dele, enfim. Tu tem que ter o consentimento daquela imagem, vai ser publicada, né? Essas publicações, elas têm que ter um cunho, né? Uma finalidade totalmente educativa, né? Alertando. Então, comercial, que no caso é o que a gente está vendo por aí. Não pode. É educativo, né? O que é esse educativo? Os benefícios daquele tratamento, né?
os pormenores, educando os o impactos, né? Porque tu tá com material teórico, com uma base de informação adequada, né? E sem promessas, né? Tu não pode prometer que aquele tratamento... Esse é o ponto, né, Léo? É 100% seguro, é 100% eficaz. Então, tem que ter... não pode garantir, não pode ter essa garantia, né? Isso permanece inalterado, né? Porque o paciente vai ver aquele resultado e vai dizer, eu quero igual aquele vídeo que tu postou. Exatamente. E aí tu vai dizer o quê? Hoje muito tá ligado à questão de estética, né? Os cirurgiões plásticos. Então, vem muito impacto a eles, a essa nova resolução. Mas não tão somente a eles, né? Então, todo profissional também que quer falar sobre determinado assunto, sobre a sua técnica, né, utilizada para fazer um procedimento, ou uma técnica de condução médica, né? Não se restringe só à realização de procedimento, mas solicitações de exames, né? Exames alternativos. Então, esse médico vir a público explicar para que serve, tu tem que ter um embasamento, tem que ser algo educativo. Eu não tirei do nada e estou trazendo aqui para vocês, agora estou falando que isso é bom, né? Veio também muita questão da mercantilização, né? Nossa, e como, né? Então entra a questão de fornecedores, né? Por exemplo, um dermato fazendo uma publicidade de um creme facial agora que a gente está no verão aqui de protetor solar, né? Ele pode chegar lá e dizer assim, bom, esse protetor solar é bom porque ele tem uma dica isso. De forma educativa. Educativa, né? Mas ele não pode pegar e dizer assim, esse produto é o melhor produto do mercado. Eu indico somente esse produto. Então, tem que ter esse cuidado, né? Nossa, e a gente vê hoje em dia tantas coisas diferentes que até então não se viam e que não estavam às claras, né, Léo? Que não estava assim à vista do pessoal. Então, tem muitos profissionais que acabam fazendo parcerias com empresas. Exatamente. E o quanto isso é correto, não é, né? Até que ponto isso vai? E aí divulgam isso. Então, tem tantas situações hoje em dia diferentes que até então não existiam e que precisam ser analisadas também do ponto de vista jurídico, né? A questão de publicação, por exemplo, ela exige que toda publicação tenha identificação do médico, né? Então, não é só tu ir lá, abrir o teu Instagram e tu falar, né? Começar... Tu tem que ter, né? Quem eu sou, vai ter a informação, o CRM, o teu registro, né? Para que também tu possa ser responsabilizado pelo aquilo que tu está falando, né? Então, também isso tem que ter um cuidado. Bom, já tem gente fazendo reality show de cirurgia, né? Então, uma transmissão ao vivo aí de procedimento, isso não pode, né? Isso tem que ter um cuidado, tem que ter uma autorização do paciente, tem que ter esse cuidado com a exposição do tratamento, né? Então, isso permanece inalterado. Mas aqui, com certeza, assim, cabe salientar que para quem busca esse tipo de material, para quem busca fazer esse tipo de publicação, é sempre importante tu trabalhar com pessoas capacitadas, prontas para fazer isso. Sim. E aí, quando a gente entra em capacitadas, a gente diz assim, na área da saúde. Porque tem muita pessoa querendo pegar tudo, né? Todo mundo quer pegar tudo, eu vou fazer do meu jeito, eu fiz assim lá para a empresa Sempre fiz assim, que é uma deu metalúrgica, certo. agora eu vou aplicar aqui para a da saúde. Não é a mesma coisa. Não é a mesma coisa. Não é mesmo. Aqui a gente tem um regramento diferente, a gente tem todo um cuidado com a privacidade da pessoa, com cuidado com o paciente. Então, ter pessoas capacitadas que façam esse marketing adequado na área da saúde é, sem dúvidas, de extrema importância. Léo, tu sabe que quando aconteceu dessa nova resolução sair, de ser divulgada, eu ainda até fiz um conteúdo, enfim, divulguei sobre isso. É algo que muda muito, sim, o cenário, porém, aqueles profissionais que não tiverem um bom direcionamento, um bom olhar para esse posicionamento de como fazer esse seu posicionamento digital mesmo, esse seu olhar, eles vão se perder. Sim. Por que vai acontecer? Não, mas se agora o CFM libera, eu vou fazer. Vou fazer tudo. Não vai ter a noção de que, opa, o que isso gera, né? Que tipo de problemas isso pode me gerar ou aonde eu tô caminhando, para que lado eu tô indo. Né? Nossa, então assim, daí vai vir de tudo, né? Eu realmente assim... A gente já tá vendo que está vindo, né? Isso. As pessoas não estão respeitando que não é a partir de... Não começou a valer, não tá valendo, é só a partir de março que vai valer, né? Sim. Então, já tem tudo isso. Nós já estamos aí, né? Já, Então... Eu me preocupo muito, mas eu também, ao mesmo tempo, eu sou otimista. Sou um cara muito otimista quanto a isso, que o CFM vai trabalhar.
Então, eu acredito que esse olhar também da resolução, o conselho vai acabar olhando. Tu acha que vai ser mais rígido do que era? Espero que sim. Espero que sim. Espero que a comissão de ética do CFM trabalhe atentamente quanto a isso, porque também vai acabar regulando o mercado. No momento em que você aplica sanções de impacto social, as pessoas tendem a reduzir um pouco essa agressividade. Né? Então, eu acho que isso é muito importante do CFM estar atento, acompanhar de perto. Né? E o bacana aqui é do consumidor fazer o seu papel, dele também poder sinalizar, dizer assim, essas publicações não estão legais, estão sendo agressivas. Os colegas médicos também fazer o seu papel na sociedade. Eu acho que cabe aqui também encaminhar assim, para a análise do CREMERS, ajudar a sociedade, né? Eles têm um papel importante, sempre tiveram, né? Ajudar. Se existe é por um motivo, né? Exatamente, né? Então eles estudaram para cuidar das pessoas. E aqui, eles fazendo isso, eles estão cuidando das pessoas também, né? Tu está qualificando o teu meio médico. E a importância de todo mundo ser um fiscal aí dessa nova resolução. Eu acho que aqui cabe uma boa dica aí, que todo mundo fique atento a essa agressividade. A isso que vai vir por aí, que já está chegando, né? Exatamente. E, Léo, pra gente finalizar, então, esse nosso super episódio, que já, olha, o tempo passa voando aqui. Eu te falei. E se tu fosse deixar um recado final, então, para os empreendedores, para os profissionais da área da saúde, relacionado à parte do direito, seja relacionado a LGPD, seja relacionado a compliance, a regras do CFM, o que tu quiser, o que tu se tu tivesse uma dica para uma pessoa assim, olha, eu quero te dar tal dica, isso aqui vai te ajudar muito, assim, sabe? Para qual é o caminho, assim, que tu iria? Para onde eu vou? Bom, primeiro eu gostaria de agradecer a oportunidade, novamente, de estar aqui contigo. Sem dúvidas é uma alegria muito grande. A alegria toda nossa de te receber aqui. É um momento especial, assim, sempre essa parceria que tem contigo, que a gente tem com outros colegas também aí já de longa data, né, Léo? Né? O pessoal que também trabalha muito todos em pró de buscar realmente soluções para a área da saúde. E melhorar cada vez mais. Exatamente, né? Como conclusão aqui, a super dica eu acho que é investir no seu negócio. Investir na qualidade do seu serviço. Contratar pessoas capacitadas com qualificações adequadas à tua realidade, ao teu cenário, né? Com conhecimento da área da saúde. Porque isso com certeza vai te trazer um benefício muito grande, vai te trazer um resultado lá por final. Tu olhar isso agora, ele vai te proporcionar daqui a 5, 10 anos um resultado diferente. Então inicie agora com calma, respirando, nada numa loucura desenfreada, porque o amanhã é amanhã e ainda a gente pode viver o hoje. Então, com calma e olhar, fazer de uma forma mais, um pouco mais cautelosa, é muito melhor. Então, investir no seu negócio é investir certamente no seu futuro. Com certeza. E aquele velho ditado, né? Quanto mais investimos em nós, no nosso negócio, a gente vai ter retorno. Mas agora, se a gente não investir, e a gente está falando aqui de investimento de tempo, de dinheiro, de energia, né? De olhar para isso como um negócio, de fato, que a gente percebe que isso ainda tem muito, né? Essa necessidade de não olhar, não perceber, não se conscientizar de que sim um negócio, e um negócio precisa ter gestão, precisa ser olhado como um negócio, né? Gerir, né? Gerir. O seu negócio tem que ser gerido mesmo de uma forma extremamente adequada. Perfeito. Léo, quero te agradecer mais uma vez, então. Muito obrigada por dedicar o teu tempo aqui conosco, por estar aqui conosco hoje, gravando aí esse conteúdo tão rico, né, para os nossos espectadores. Obrigada de verdade, de coração. Com certeza foi um conteúdo muito útil e que vai ajudar muitas pessoas aí a prosperarem cada vez mais nos seus negócios, a terem cada vez mais resultados positivos, né? Obrigada a você que ficou até o final nos assistindo
aqui nesse episódio, né, que a gente falou sobre direito médico na área da saúde, LGPD, compliance, gente, CFM, tem tanta coisa, né? E se tu ainda não está nos seguindo, não está, né, nos nossos canais, vai agora, se inscreve no nosso canal do YouTube, @981, estamos no Spotify, 981cast Negócios em Saúde, já nos segue nas redes sociais também, Instagram, @981, lá a gente disponibiliza todos os cortes. Os nossos episódios saem quinzenalmente, nas quintas ao meio-dia, e aqui tu vai encontrar muito conteúdo de qualidade. Então, obrigada por estar conosco. Eu sou a Ingrid Bittencourt, somos Experiência do Paciente, e esse é o 981cast Negócios em Saúde.